Ô Milena, boa noite, tudo bem? Hoje é o dia que deu alguns problemas. Ao vivo acontece isso às vezes, né? Mas vamos lá. Nós falamos na outra aula que sobre o propósito, tá? Ele não é um alvo a ser atingido, ele não é a tarefa a ser desempenhada, não é um ponto de chegada. O propósito me parece muito mais a trajetória que você tem na sua vida para chegar em algum ponto, quando você vive pelo propósito. Viver pelo propósito é algo muito importante na nossa vida se nós queremos ter uma vida profícua, uma vida produtiva, uma vida onde que nós nos sentimos bem, alegre, porque estamos cumprindo o propósito para o qual existimos. Isso é fundamental. Nós também falamos na última aula que algumas ações para você chegar ao seu propósito, a entender, né? Exploração de interesses e paixões que você começa a sentir, avaliação dos seus valores, para que você não pense em nada que seja fora dos seus valores, desenvolvimento de habilidades e talentos, reflexão sobre experiências de vida significativas, ou seja, quais experiências de vida que foram significativas para você e que isso te tocou de alguma forma, tá? Conexões sociais e comunitárias, através das conexões com a comunidade, você consegue de repente enxergar alguma coisa para a qual você descobre que nasceu para fazer aquilo. Engajamento em atividades significativas, flexibilidade e adaptação, né? Ser flexível, se adaptar em todas as circunstâncias, ok? E a transcendência. O propósito é algo que transcende a nossa vida. Até contei aquela passagem do apóstolo Paulo, que passa no filme, ele pega um pouco de água e fala que as pessoas lutam por aquela água que está na mão. E o propósito dele é por toda a água que está no oceano. A vida para ele é toda aquela água no oceano, né? Então não é só de corpo ou alma, mas é com tudo que nós somos. Isso é um resumo, tá? Falei sobre o Simon Sinek, ele é um grande escritor americano e ele escreveu o livro Comece pelo Porquê. E ele chamou essa situação nossa de vida de o ciclo dourado, o que, como e porquê. E que nós temos que ter mais importância ao porquê das coisas, ao centro do círculo, e não ficar com essa visão periférica das coisas. E essa fala do Simon Sinek, né, que é o certo de falar, ele tem um livro que chama Comece pelo Porquê, o qual eu recomendo tremendamente, que é um livro que vale a pena ler. Quando você vive pelo seu porquê, quando você vive pelo seu propósito, você vive uma vida de fato significativa, uma vida onde você transcende, porque veja bem, você como disse uma fala de um dos grandes aí do coach, que diz o seguinte: ache algo que você goste de fazer e não será preciso trabalhar nenhum dia, ou seja, trabalhe naquilo que você gosta de fazer, que você ama, e tudo você não vai se sentir como se estivesse trabalhando. Isso também faz parte de uma filosofia japonesa chamada Ikigai. O Ikigai, ele... Ó, parece que agora a câmera aqui apareceu, que bom. O Ikigai é o seguinte. Deixa eu só diminuir aqui a minha câmera para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar. Só um minutito. Vamos lá. Não ficou aquela câmera ideal não, galera, mas dá para vocês me verem aqui com uma certa tranquilidade. Bom, prosseguindo, agora já entrando no assunto da aula de hoje, nós vamos falar na aula de hoje sobre a filosofia e sobre o que pensa a religião a respeito do propósito. Vamos começar falando sobre o Ikigai, que é uma filosofia japonesa. O Ikigai ele é muito interessante, porque o Ikigai ele se refere principalmente a um modo de vida, tá? É muito mais que um estilo de vida, é muito mais que uma filosofia de vida. O Ikigai ele é algo que, como é que eu diria, que está dentro de você, na sua prática diária, mas não é só uma prática diária de ficar andando, como é que eu diria, de se esforçar para fazer alguma coisa, mas ele é muito mais uma ação prática na sua vida, tá?
Então, o Ikigai, ele é geralmente representado por um diagrama, que é esse aqui que você está vendo aqui. E nesse diagrama você vai ver tudo que fala do Ikigai. Praticamente não precisa escrever nada, é só explicar o diagrama. O que você ama fazer? São as 4 coisas do Ikigai. O que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer e em que você é bom. Essas 4 coisas. Bom, no encontro do que você ama fazer com o que o mundo precisa, você encontra a sua missão. Tá? No encontro do que o mundo precisa com o que você é pago para fazer, aí é a sua vocação. No que você pode ser pago para fazer e que você é bom, está a sua profissão. E no que você é bom e o que você ama fazer, é onde está a sua paixão. Ou seja, toda a sua vida está dirigida por um propósito correto, que é caminhar dentro daquilo que você tem. Paixão, missão, vocação e profissão. Aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, porque também não adianta você fazer nada se o mundo não precisa do que você está fazendo, certo? E em que você é bom e o que você é pago para fazer, porque a gente precisa de ter alguma monetização do nosso trabalho para podermos sobreviver. Bom, o Ikigai tem uma filosofia que é começar pequeno. Sempre tudo que você for fazer, não vá de uma vez. Porque, veja bem, senão você vai naufragar e todo o bem-estar que você poderia ter de lucro com aquilo, você acaba não tendo. Liberte-se, seja livre das amarras, das convenções sociais que te prendem, das situações que fazem com que você não seja uma pessoa que se sente livre, você se sente amarrado, porque você não consegue fazer tal coisa, porque tal coisa te prende, outra coisa está te prendendo, tem forças que estão te prendendo. Liberte-se dessas forças. Tá? Ikigai fala de harmonia e sustentabilidade, porque ele fala que nós, seres humanos, temos que viver em harmonia com a natureza. Porque a natureza, Deus colocou ela aqui nesse mundo para nos servir, mas não para ser explorada e destruída como tem acontecido. Claro que nós dependemos da natureza para nós sobrevivermos. Senão, como nós íamos fazer roupa se não houvesse o algodão? Como é que nós teríamos comida se não houvesse as plantações? Ou mesmo a pecuária, por exemplo. Então, existe uma relação de exploração? Existe sim. Porém, ela tem que ser harmoniosa e sustentável. Não pode ser algo que vai prejudicar a natureza e nem nos prejudicar. Porque aí tem um detalhe. Se algo prejudica a natureza, invariavelmente ele vai nos prejudicar em algum momento. Em algum momento. Entende? Bom, vamos lá. O Ikigai fala de 3 coisas, que é satisfação e felicidade com a vida. Tá? Sim. Perdão, gente, é porque eu pulei aqui. Fiquei tão nervoso com esse negócio de trem não darem. Eu tinha testado tudo, viu, gente? Terminei de testar pela última vez, há 15 minutos antes do horário da live. Aí aconteceu isso. Alegria das pequenas coisas, estar no aqui e agora. São 2 coisas interessantes. Alegria pelas pequenas coisas. Muitas vezes você fala assim, olha, eu não consegui atingir a lua como eu queria. Eu não consegui atingir o espaço como eu sonhava. Mas, ao soltar as minhas flechas, eu fui muito mais longe do que eu já cheguei na minha vida antes. Muito mais longe, às vezes, do que uma pessoa da minha família, do que os meus pais. E aí é a alegria de ter conquistado essa pequena coisa. Coisas pequenas que você conquista no dia a dia. Sabe? Você levanta, ser grato a Deus pela capacidade de respirar, ser grato a Deus pela sua capacidade de estar vendo esse sol maravilhoso, ser grato a Deus por ter onde dormir, ser grato a Deus pela família que você tem, ou seja, a alegria das pequenas coisas, pequenas conquistas que você faz, pequenas coisas que você tem. Você não tem, por exemplo, o dinheiro que tem o Bill Gates, mas você tem o dinheiro para você sobreviver, o que é muito importante. Estar no aqui e agora. Pessoas que vivem no mundo pensando sempre no futuro, elas são ansiosas, elas têm ansiedade, e essa ansiedade acaba prejudicando elas. Ansiedade é uma coisa que é manter o foco no futuro, isso faz nos ficar angustiados, gera peso. E o que acontece? Nós estamos sempre pensando que no futuro nós vamos conseguir algo diferente, que no futuro nós vamos mudar a nossa vida, que no futuro nós vamos conseguir realizar aquilo que nós não temos conseguido até agora.
Mas eu te digo uma coisa, viva o aqui e agora. Esse é o importante, é o presente. E é o que Deus quer de você. Para que o seu futuro seja bom, é importante que seu presente seja maravilhoso. Olha, tem o Papa da Administração, Peter Drucker, disse o seguinte, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então você pode criar o seu futuro. Ok? Vamos em frente. Aqui o Ikigai fala que você tem que ter satisfação e felicidade. Um propósito de vida. Então, tudo isso forma o seu propósito de vida. E ele quer te dar bem-estar e longevidade. Se você segue essa filosofia, você tem satisfação e felicidade. Esse é o fim do Ikigai. Te dar propósito na vida e um bem-estar e longevidade. Não é uma coisa religiosa, tá? É uma filosofia que diz que você tem que dar razão para as pequenas coisas, começar pequeno, ser grato, se interagir com a natureza para que as coisas se tornem sustentáveis e sejam feitas de forma harmoniosa. E tudo isso em busca de satisfação e felicidade, propósito, bem-estar e longevidade. Não é à toa que lá naquelas ilhas japonesas tem gente vivendo 100 e tantos anos. Vamos falar sobre a filosofia. O que diz a filosofia sobre o propósito? A maioria dos filósofos, principalmente da escola grega, e é onde nós vamos nos deter um pouco, eles disseram o seguinte, que o propósito nosso aqui na Terra é a busca da felicidade. Tá? E a felicidade é algo que se busca através da virtude, tá? Isso fala um pouco da escola estoica, Aristóteles, Platão, eles falavam sobre isso, em busca da virtude que você tem que exercer para que você consiga exercer o bem e fazer o bem. E fala que você tem que atingir ou descobrir o seu telo. Telo, como apareceu aqui, vamos voltar aos nossos slides, descobrir o telo. Esse é o propósito nosso da vida. Você descobrir o telo, o que é o telo? O telo é o verdadeiro propósito, é a finalidade. Então, descobrir o telo. Ele fala que o telo, certo? Ele está na causa final. Nós temos 4 causas aqui. A causa material, ele fala de que material a coisa é feita. Ele dá o exemplo de uma estátua. Uma estátua pode ser feita de mármore, o material é esse. A causa formal, qual é a forma que tem essa estátua? Qual é a forma? A causa eficiente, como que o artífice, o escultor fez aquela estátua para dar aquela morfologia que ela tem, para dar a forma que ela tomou. E qual é a causa final? A causa final é que é o telo. Porque, veja bem, a causa final é o propósito de tudo. Aristóteles defendia que tudo tem um propósito. Se tem uma mão com 5 dedos, tem um propósito para ela ter 5 dedos. Tá? Então ele fala assim, ó, na ética aristotélica, os telos humanos é viver uma vida virtuosa e atingir a eudaimonia, que nós vamos falar daqui a pouco. Eudaimonia significa felicidade ou florescimento. Significa o quê? Que eudaimonia é você atingir a felicidade e o florescimento através do autoconhecimento, através de você caminhar segundo a virtude e a benesse, as coisas boas da vida. Coisas boas da vida, não estou falando de prazer, eu estou falando da piedade, da ajuda ao próximo, estou falando do amor, tudo isso, tá? Isso é alcançado, como eu falei, vivendo de acordo com as virtudes, que é o arete. O arete é a justiça, é as virtudes. E as virtudes que ele falava era coragem, justiça, amor, sabedoria e muitas outras aí. Princípios estoicos. Viver de acordo com a natureza é um dos princípios estoicos. Viver de acordo com a natureza. Se você tem que viver de acordo com a natureza, você não pode levar a sua vida ao contrário da natureza, certo? Você não pode viver a sua vida desperdiçando a natureza. Tá? Então, eles falavam que você tinha que praticar a virtude, a viver de acordo com a natureza, primeiro que eu falei, né? Se implica em viver com a razão universal, ou logos, que é a palavra viva que governa o universo. Logos é a palavra viva de Deus que governa o universo. A prática da virtude é você viver de acordo com as virtudes. E no estoicismo, a virtude também é viver de acordo com a natureza, entendeu? E também é você saber a sabedoria, coragem, justiça, temperança, você estar praticando essas virtudes. Também ele fala da aceitação do destino,
Porque nos princípios estoicos, na filosofia estoica, você tem um destino. Tá? Ele enfatiza a aceitação do que não pode ser controlado. Quando ele fala um destino é porque eu tenho coisas na minha vida que não podem ser mudadas. E eu acabo por, às vezes, ficar lutando para mudar o que eu não posso. Você não pode mudar a economia do país. Você pode mudar o presidente. Mas isso às vezes leva algum tempo. Você pode mudar o presidente. Mas se você como é que eu diria? Se você. Só um minutinho aqui. Vou mudar de câmera aqui. Se você quiser mudar a economia do país só baseado na sua força e você começar a se sentir angustiado, como é que eu diria, ansioso por causa disso, você vai sofrer por 4 anos e talvez mais, porque no Brasil permite a reeleição. Então você poderia fazer um movimento para que seus amigos votem, para que as pessoas votem em outro candidato. Mas mudar a economia você não pode, é coisa que não está no seu controle. Não está no seu controle. Está no controle de pessoas acima de nós. Certo? Você também não pode mudar a realidade, muitas vezes, de uma doença, por exemplo. Um parente seu fica doente, ou você mesmo, e eu tenho essa experiência. Eu passei por um câncer. E aí o que acontece? Eu não podia mudar o câncer. Falar, opa, estou curado e não tenho câncer a partir de hoje. Poderia, seguindo a filosofia do falar positivamente e tudo mais, ficar pensando positivamente e tudo, isso ajuda, porém não resolveria o problema do câncer. Está fora do meu alcance. O câncer estava na esfera da medicina ou na esfera divina. Deus pode me curar? Creio que sim. Mas a medicina pode também achar uma forma de me curar com medicamentos, com cirurgia, como achou e como fez comigo? Com certeza. Então estava fora do meu controle. Por isso, muitas pessoas às vezes falam que, quando eu falo para elas que eu não me preocupava tanto com eu não fiquei sofrendo tanto por causa disso. Tá? Eu sofri um período depois que eu fiz a cirurgia por causa dos efeitos colaterais que eu tive. Aí eu fiquei meio depressivo com aquilo. Mas, quando eu soube a notícia do câncer, aquilo não me abateu. Aquilo não me deixou triste. Eu tenho costumado dizer para minha esposa que eu não tenho muito medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer, às vezes. Tá? Como é o caso, talvez, de um câncer que pode te pegar. Então, como eu estava falando, você tem que tomar cuidado, porque tem coisas que não estão no seu controle. Então, aceite. Tem coisas que você tem que aceitar, porque se você não aceitar, não vai adiantar nada. Aceite a situação, porque você não vai conseguir mudá-la. Pessoas que não aceitam essa situação acabam não mudando. E sofrendo, 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 e vai passar por aquilo que era você ou não. Tá? Autossuficiência e tranquilidade interior. Aqui fala de você confiar em você mesmo, segundo os estoicos, e você ter uma tranquilidade interior, que aquilo que não depende de você não adianta você sofrer, tá? Tenha consciência de que você está aqui com as suas limitações, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com tudo. E que você tem que saber o seguinte, que você é autossuficiente, mas autossuficiência é uma coisa que tem que ser bem explicada, porque autossuficiência às vezes parece arrogância. Não é autossuficiência dizer não preciso de ninguém, sou sozinho, não preciso de Deus, não preciso de amigo, não preciso de irmão de igreja, não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu sou o bonzão. Não é disso que eu estou falando. Autossuficiente é você ser capaz de desempenhar uma tarefa sozinho, tá? Mesmo que seja com a ajuda dos outros, mas você é capaz, é você ser capaz de enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, mesmo com a ajuda dos outros. Isso. Autossuficiência não é não depender. Aliás, um dos paradigmas que Stephen Covey fala no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é que nós temos que sair da dependência. Muita gente fala, então agora eu sou livre, não depende de ninguém. Não, nós temos que sair da dependência e ir para a interdependência. E é o quê? Saber que nós nos relacionamos e dependemos de todas as pessoas, todos os que estão à nossa volta. Nós não vamos empreender a nossa caminhada sozinho, pode ter certeza. E vamos lá. Filosofia é o areté. Eu falei para você, continuando de filosofia aqui, lembra que eu falei do areté? E é o quê? O que é o areté? O que você me diz que é o areté? Vamos aqui. Bom, o areté, ele é uma coisa assim, são as virtudes.
são aquilo que você desenvolve vivendo através das virtudes. Certo? A eudaimonia que o Aristóteles falou é você viver um bem-estar com você mesmo, com aquilo que você tem, com o que você é. A eudaimonia fala de você viver uma vida virtuosa, fala de felicidade e florescimento, fala de você ter uma vida onde você é feliz, onde você tem, onde você tem um modus vivendo que traz um bem-estar para você. Você é feliz, feliz com sua vida, com sua fé, com a sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho. Eudaimonia fala de um florescimento. O que é o florescimento? É crescer dentro de um bem-estar onde você cresce segundo esse crescimento. Eu enchi de post-it aqui, gente, para eu não me esquecer de nada. Tá? Então, a eudaimonia é uma vida vivida com excelência, tanto moral e intelectual. É uma realização completa. Muito bem, esse aqui é o eudaimonia. E o telos, eu já falei que ele é o objetivo de todo ser humano, né? A ataraxia, que está escrito aqui, ela é, segundo a filosofia grega, o modo como você chega à felicidade. A felicidade final, mas o modo como você chega a essa felicidade. Certo? Então, a ataraxia. Aí depois nós temos a apateia, que é o quê? Você atingir a felicidade. Tá? Tem várias palavras gregas aqui. Desculpa aqui que eu me perdi um pouco aqui. Eu fiz um roteiro aqui e como tudo está dando problema hoje, meu roteiro sumiu. Bom, e a aponia, ela é uma situação onde você foge da dor, onde você não tem dor. A ataraxia se refere a um bem-estar mental, intelectual, entendeu? Você estar bem com aquilo. Ela é uma tranquilidade mental. Isso te faz. E a apateia é quando você atinge a felicidade, quando você chega a essa felicidade. E a aponia, principalmente os epicuristas, usavam esse termo porque nossa, gente, que coisa difícil, hein? Epicuro, né? Epiculturista, eles diziam que a aponia é fugir da dor. E eles defendiam muito o prazer, o hedonismo. Enquanto Aristóteles e outros filósofos defendiam a eudaimonia, que é a felicidade encontrada dentro de você, os epicuristas defendiam a felicidade buscada através do hedonismo, que é prazeres externos para que você possa se realizar. Então eles diziam que o propósito da vida é fugir da dor e maximizar o prazer, ter muito prazer. Hoje em dia a maioria das pessoas vive um pouco disso, às vezes até sem entender. E acaba acontecendo o quê? Quebrando a cara, porque o mundo não é só prazer, o mundo não é só viver sem dor. Aliás, a gente não deve buscar o primeiro prazer, a gente deve buscar, cada dia que passa, escalar as montanhas que nós temos que escalar, os montes que nós temos que passar para que possamos viver com tranquilidade. Não é isso? Bom, agora nós vamos falar sobre religião. Como eu disse aqui desde o começo do canal, quando fosse falar da parte religiosa, eu traria principalmente a visão cristã a respeito dos nossos assuntos que formos tratar aqui. Tá? Você pode ler, antes de começar aqui, você pode ler livros de Aristóteles, né, como a Metafísica, Ética Nicômano. Você pode pesquisar muita coisa sobre o estoicismo, existe muita coisa aí. Eu tenho até um livro, 365 Reflexões Estoicas. Os estoicos, eles gostavam muito de viver uma vida mais simples. Eles diziam que você precisa ter uma vida um pouco mais simples, dar razão às coisas internas, e não ao prazer externo. Muita gente gosta muito do prazer externo. Aliás, quem não gosta? Você prefere a dor ou o prazer? Todo mundo prefere o prazer. Mas muitas das vezes, agindo responsavelmente conosco e com o nosso futuro, nós vamos para cima da dor.
Por quê? Porque é a dor que nos faz crescer. Aquela dor vai nos fazer crescer. Você quer começar um novo negócio, sofre, não retira dinheiro, trabalha igual doido. Dono de novo negócio, trabalha igual escravo e às vezes não tem nenhuma retirada na sua empresa. Por quê? Porque o começo é dolorido. Mas ele vai desistir daquilo pelo prazer de ficar assistindo Netflix em casa? Não vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai dar uma sustentação para ele atingir os sonhos que ele gostaria. Está entendendo a situação? Então, quando a gente corre só pelo prazer, com certeza lá na frente poderemos quebrar a cara. Tá? Vamos falar da Bíblia. A Bíblia fala que muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Senhor aqui significa Deus, o propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para cada criatura. Deus não criou eu, você, qualquer pessoa, só por acaso. Não foi um simples acaso, não foi uma simples evolução, não foi nada disso. Deus nos criou para um propósito, para um fim, certo? Como diz o Aristóteles, para o telo, para a causa final, para o propósito. Mas não o telo como Aristóteles pensava. Ele pensava o propósito do tipo, o coração. Qual é o telo do coração? É bater, bombear sangue. Qual é o telo do braço? É fazer força, é poder pegar as coisas, é poder carregar as coisas. Esse era o que ele pensava. Mas eu estou pensando em algo muito mais profundo que isso. O telo de Deus, quer dizer, a nossa causa final. Por que ele nos criou? Por que nós somos quem somos? Ora, é porque ele tem um plano, um projeto para cada um de nós, um propósito. Ele fala em vários lugares na Bíblia que o propósito que ele tem para nós é muito mais alto do que nós imaginamos. Olha aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem foi chamado segundo o seu propósito? Aí voltamos lá em Mateus, que Jesus fala assim, ó, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi, para que vocês vão e deem frutos. Qual é o propósito? O propósito aí já está explícito, né? Eu vos chamei para que deem fruto. O propósito é dar fruto. Fruto onde as pessoas possam se alimentar desse fruto. É ser ave frondosa para o caminhante que está vindo pelo deserto cansado, sofrido. É ser fruto para aquele que está com fome. É ser palavra de incentivo, de carinho para aquele que precisa de algo para poder caminhar. Eu vejo algo, muitas vezes nós precisamos de uma palavra de carinho, de uma palavra de força. Eu estou com o sobrinho da minha concunhada no hospital com um acidente de moto, estado grave. E nós estivemos orando demais esses dias e vamos continuar orando. Mas nós também procuramos conversar com as pessoas mais próximas para poder dar uma palavra de ânimo, para poder dar uma palavra que possa incentivar as pessoas a enxergar algo positivo, no sentido de buscar de Deus uma solução, um milagre. Mas um milagre sendo buscado sem fé ou sem que eu tenha motivação enorme dentro de mim, a crença dentro de mim, a fé dentro de mim, que é possível, não vai acontecer. Então é preciso ter fé. E muitas vezes uma palavra de consolo ajuda as pessoas. Quem sabe o seu propósito não é ajudar outras pessoas com uma palavra de consolo? Quem sabe o teu propósito não é, de repente, até consumir esse conteúdo aqui e repassar para outras pessoas. Eu não sei falar desse jeito, Jorge. Eu sou muito tímido, eu não sei conversar. Eu chego assim e começo, olha, é porque eu tinha que falar isso, tal. Eu não consigo, sabe? Eu sou tímido, eu fico lá no meu canto. Leva essa palavra aqui, pega o link aí, leva para a pessoa que está precisando de ouvir. Você estará cumprindo de repente, o seu propósito, e abençoar outras pessoas através de palavras que valem a pena. Tá? Então Deus é que nos chamou segundo o seu propósito, para que nós cumpramos o propósito de Deus. Nisso há uma questão que eu quero, vamos aqui mais para frente, eu quero falar sobre uma questão, fazer um paralelo entre a Bíblia e os filósofos. E também a ciência. Não, aí, ó, João também ele falou isso, Mateus, eu citei Mateus, mas João também. Mateus, ele fala isso, se eu não me engano, em Mateus 5. A Bíblia, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vou escolher a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Esse é o propósito, dar fruto e que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedido ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda.
Ainda não vou chegar aqui, não. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Propósito, nós estudamos aqui que ele pode ser atingido, construído, ou ele pode te encontrar. Ou seja, você pode buscar ele e encontrar. Você pode construir e ele pode te encontrar. Mas aí vem a filosofia aristotélica, a filosofia estoica, e diz que o propósito é encontrar o telo, encontrar a felicidade, é desenvolver a virtude, é desenvolver todas essas coisas. Nada disso está em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque eu penso do seguinte modo: Deus tem um propósito para você, mas é um propósito geral, enquanto humanidade, enquanto indivíduo também. Para cumprir o propósito da humanidade, eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, alguma coisa não iria acontecer na humanidade. Jorge, você está se achando tão importante. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um de nós tem um propósito de estar aqui. Tem um motivo para você estar aqui. Tem um porquê de você estar aqui. Se não, meu amigo, que sentido faria viver? Que sentido faria? Mas, ao mesmo tempo, você, enquanto ser humano, tem que buscar a virtude, tem que fazer as coisas boas, tem que exercitar a virtude. Sabe? Tem que buscar essa eudaimonia, que é se sentir bem. Se sentir bem com o quê? Com o seu Criador. Se sentir bem com a sua fé. Se sentir bem em cumprir aquilo que Deus trouxe para você. Se sentir bem com a sua família. Se sentir bem com o seu trabalho. Se sentir bem com aquilo que você é. Olhar no espelho e falar: opa, Deus matou a pau quando me fez. Não é arrogância. Não é querer ser o gostosão. Você não vai sair falando isso para todo mundo. Mas se você olhar e se sentir bem, se sentir, pô, graças a Deus, Deus me fez. Agora eu vou cumprir o propósito que Ele tem para mim. Mas eu também vou procurar a felicidade. E a felicidade está em quê? Nessa relação vertical com Deus. Porque você só encontra a verdadeira felicidade nele. E através das ações com o próximo. E como é que eu me encontro com Deus? Eu me encontro com Deus de várias formas. Entregando a minha vida a Ele, orando e tudo mais. Eu encontro com Deus quando eu ajudo o próximo. Jesus mesmo falou lá: você nunca me deu de comer, nunca me deu de beber. Quer dizer, não ajudou o próximo. Eu encontro com Deus quando eu estou no lugar do bom samaritano. Eu encontro com Deus quando eu perdoo. Eu encontro com Deus quando eu vivo a minha vida para o perdão, para o amor. Quando eu vivo a minha vida com os meus bens não sendo só para mim. Não, só para mim. Estou ganhando dinheiro, mas é só para mim. Vai trabalhar, rapaz. Outro lá, nossa, tem alguém que está passando a ajudar, porque não trabalha. Se trabalhasse, nossa, nós vivemos muito tempo isso no Brasil. A meritocracia andou tomando conta desse país e tudo era na meritocracia. Mas saiba que existem pessoas que têm méritos, mas não conseguem sair de onde estão. E elas precisam, sabe de quem? De você. Tem um grande coach na internet que fala: você pode ser a resposta do pedido de alguém. Nesse momento tem alguém pedindo a Deus para encontrar o seu propósito, para entender a vida e como ele vai prosseguir. E sabe quem pode ensinar isso para ele? Você. É você que Deus está chamando. É você que Deus está querendo para levar para essa pessoa algo. Então, cumpra o seu propósito. Então, tem coisas que você não vai concordar na ética aristotélica ou mesmo no estoicismo? Tem. Eu também tenho algumas coisas que eu não concordo. Tem algumas coisas que a ciência pesquisou até e comprovou que eu fico meio assim com o pé atrás, porque pesquisas feitas com seres humanos, elas mudam muito. Daqui 10 anos, 5 anos, alguém faz as mesmas pesquisas e descobre outras coisas. Então, algumas coisas sempre é bom ter cautela, mas correr atrás de construir o seu propósito, de ter uma vida significativa, uma vida que transcende, uma vida que está acima daquilo que você pensa. E agora eu quero, para encerrar a nossa aula, eu quero te perguntar, aqui no nosso último slide, e para você, qual é o seu propósito? Você já encontrou ele? Você está vivendo o seu propósito? Você tem certeza que esse é o seu propósito? Eu te pergunto, por quê? Por que que você não está conseguindo viver o seu propósito? Pensa comigo, meu amigo e minha amiga. Comece a pensar e a pedir a Deus para colocar em você o seu propósito. Mas independente de você ouvir a voz dele
até você ouvir a voz dele, vai fazer alguma coisa. Vai com lá, eu disse os nossos professores lá do nosso começo aqui, ó, né? Que falaram sobre você, como é que você vai encontrar. O propósito, ele é central e auto-organizador. Central porque ele está no centro da sua vida, tem que estar no centro da sua vida. E auto-organizador porque ele fala da sua identificação, né? E fala sobre as 3 vias para chegar ao propósito: proativa, reativa e aprendizado, né? Encontrar, ser encontrado e construir. Não pare, vá construindo, vá trabalhando naquilo que você acredita ser o seu propósito. E para encerrar, eu gostaria de contar novamente aquela história do apóstolo Paulo, que eu até já mencionei aqui. Ele está conversando com o centurião romano que o prendeu, com o oficial romano. E ele pega, estão sentados na beira de um barco, e ele pega aquela água do oceano, se na mão, tem que levantar a mão aqui, né? E fala assim, ó, vocês estão lutando por essa água aqui, ó, por essa água. Ela vai escorrendo pelos dedos. E essa água é a vida. E a vida vai escorrendo pelos dedos. Vocês estão se agarrando a ela. Um dia ela acaba. Está vendo toda essa água do oceano? A vida pela qual eu luto. A vida pela qual eu dedico a minha vida. Tenho vontade de chorar. A vida pela qual eu quero é representada por todo esse oceano aí. E apóstolo Paulo, né? Alguém que vivia o propósito. Alguém que vivia o propósito. No fim de tudo, ele falou, já estou pronto para ser imolado como cordeiro, vivo, sacrificado. Mas eu estou pronto. Eu vivi o meu propósito, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo gostava muito de fazer metáfora do esporte. Eu imagino que ele gostava muito de esporte, porque ele fazia a metáfora da corrida, do estádio, uma série de coisas, e no final ele ainda fala, acabei a carreira. A carreira é a corrida da chegada. Guardei a fé, ou seja, cumpri o meu propósito. Vão me matar? Não tem importância. Chegou a hora mesmo, eu cumpri o meu propósito. Minha vida está pronta a acabar? Não tem problema, eu cumpri o meu propósito. Pensa, quão forte é você ter esse propósito dentro de você, que no final nem sua vida não importa. Nem a sua vida não importa. João Batista, por exemplo, falou a verdade para Herodes, sabendo que iam matar ele. Porque ele queria cumprir o seu propósito. E isso é maravilhoso. Vamos. Perdão. Vamos cumprir o nosso propósito. Vamos fazer com que o nosso propósito tome conta de nós, dentro das nossas entranhas, nos transcenda para uma realidade que nos leve a caminhar de verdade para aquilo que Deus tem para nós. E é uma vida abundante, é uma vida maravilhosa. Muito obrigado. Eu queria pedir vocês que comentassem aqui no nosso chat o que você aprendeu sobre propósito. Coloca aí para nós vermos. E aí, o que vocês aprenderam sobre propósito? Amém. Gabriela falando que tem que cumprir o propósito de Deus para nós. Muito bem. O que mais? Ok, gente. Então vamos encerrando a nossa live por aqui. Mais uma vez. E essa é a nossa 10ª semana que nós estamos aqui. E nós estamos trabalhando para levar conteúdo sério para vocês. Isso mesmo, Gabriela. A vida sem propósito é uma vida infeliz. Nós estamos trabalhando para levar esses conteúdos relevantes para vocês. E, se Deus nos permitir, toda quarta-feira estaremos aqui. Acredito eu que quarta-feira que vem eu tenha que deixar o conteúdo gravado, porque eu vou estar viajando e eu não sei como vai ser a internet lá onde eu estarei, tá?
Então deixarei o conteúdo gravado na quarta-feira que vem para que vocês possam ter acesso ao conteúdo. Tá ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um beijão. Hoje eu não pus nada sobre a minha jornada aqui, porque deu tanta coisa complicada aqui. Eu agradeço a vocês. Até mais.